Boa tarde, pessoas. Esse vídeo eu vou colocar um tema da videoaula o seguinte: o capitalismo é inerente ao homem? Sempre existiu? Como algumas pessoas da direita, sobretudo da extrema direita, diz. Vamos pegar o exemplo da antiguidade. Será que esses povos como Mesopotâmia, Sumérios, Acádios, Babilônios, mesmo os fenícios, os egípcios, o Império Romano, tinha como regime político o capitalismo? Não. Esses povos tinham, mesmo os fenícios que tinham o comércio como a principal atividade econômica, não denotava capitalismo, porque o capitalismo ele tem que ter garantida o elemento da propriedade privada dos meios de produção, principalmente elemento da propriedade privada de poucos ter os meios de produção. Mas não havia nobreza, não havia ricos na antiguidade, havia sim ricos. Só que esses ricos, esses nobres, não eram proprietários da terra, mas tinham o direito de produção da terra. Vamos pegar o exemplo do Egito Antigo. O Egito Antigo, ele tinha como elemento desenvolvido de modo de produção tributário, que vem a ser isso. As terras eram todas do faraó, que designava uma parcela nobre do Egito a responsabilidade de produzi-las, colocar servos, escravos para produzir nessas terras, e davam parte dos lucros ao faraó. É lógico, uma parte significativa dos lucros ao faraó e toda a sua corte em questão, no modo de produção chamado modo de produção tributário, como outras sociedades também viveram esse modo de produção. Podemos falar, por exemplo, que Roma tinha capitalismo? Não. Roma vivia um regime, um modo de produção escravista. O que vem a ser isso? Dependente do militarismo. Por isso, a ânsia do Império Romano por conquistar novas terras, para conquistar a mão de obra escrava, ou seja, de prisioneiros de guerra, que eram os escravos no período do Império Romano. Assim foi em outras sociedades que usaram ou o modo de produção asiático ou o modo de produção escravista. O que elas tinham em comum ter escravos como também, só que as sociedades que desenvolveram o modo de produção tributário era mais dependente da produção em si de grãos, que eram todos que produziam eram como se fossem funcionários públicos, e esses responsáveis por garantir a produção seriam os chefões designados pelo faraó, mas a propriedade era do rei. O elemento da propriedade privada é o princípio basilar do capitalismo. Sem a propriedade privada não existe capitalismo. Essa propriedade privada surge na Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra, que a gente ascende ao poder e começa a fazer a reforma agrária, começa a cercar as terras. A partir do momento que nasce a propriedade privada, o capitalismo se estabelece como um modo de produção, ainda que ele desde a antiguidade vem se estruturando, mas não existe capitalismo sem antes existir a propriedade privada
dos meios de produção, que posteriormente iriam precisar de outro elemento, a Revolução Francesa, que iria moldar a classe que iria gestar o capitalismo. Portanto, galera, o capitalismo é um regime político, econômico moderno. Não existiram capitalismo no período de transição conhecido como mercantilismo, tampouco na Idade Média ou na Idade Antiga. Espero que eu tenha explicado de forma satisfatória. Não se esqueçam de dar o joinha ou de joinha, assinalar os sininhos das notificações, inscrever-se no meu canal, comentar aí sobre o vídeo e falou!